participa do tribunal e... Abençoado, graças a Deus, graça e paz aos amados, à Igreja de Cristo, que está aí do outro lado da câmera, graça e paz, uma saudação aos santos. Estamos aqui mais uma vez no Parque Paulista para cumprir aquele trabalho que foi nos dado por Deus mesmo, que é fazer que a palavra corra e seja glorificada. E mais uma vez, convidamos você a nos ajudar nesse serviço tão excelente. De que maneira? Compartilhe as mensagens, se inscreva no nosso canal no YouTube, que é muito importante para que a palavra corra e seja glorificada. Hoje eu gostaria de mandar um abraço, uma saudação especial a um amigo, a um irmão em Cristo, a um companheiro de milícia, um companheiro no Evangelho, alguém que muito me ensinou. Ele hoje está ali em Londrina, não é isso? Estou falando do meu amigo, a quem eu muito amo, Paulo Crespo. Abençoado, um abraço a você e a sua família abençoada, esposa Neuza, um abraço abençoada. Recebo que tudo está bem na sua família, recebo que Deus mesmo está cuidando de vós. Vamos falar nessa noite um assunto bem tremendo, bem importante, não é isso? E de muita necessidade aí para o nosso entendimento. O perfeito tabernáculo. Bem, se tem um perfeito, então houve um com defeito, não é isso? Um perfeito, mas primeiro houve um com defeito. Então você precisa conhecer o que está com defeito para entender aquele que é o perfeito, não é isso? Porque mudou tudo, abençoados. Mudou o tabernáculo, mudou o sacerdócio, mudou a ordem de culto, mudou o vocabulário, mudou a maneira do relacionamento de Deus com os seus filhos, mudou tudo. A religião, ela vive e fala como se nada tivesse mudado, como se nada tivesse acontecido. Parece que não houve nenhuma mudança. Você ouve uma pregação do sistema religioso, até parece que Cristo não morreu e muito menos Ele ressuscitou. E mais, parece que não aconteceu nada, que Cristo está da mesma maneira do que estava na manjedoura. Então, vamos aqui ouvir esse tema, o perfeito tabernáculo. Hebreus capítulo 9, eu gostaria de ler aqui com a amada. Vamos começar aqui no versículo 11, carta do apóstolo Paulo à igreja aos Hebreus, capítulo 9, versículo 11, que diz assim, vamos acompanhar, começando no versículo 11. Mas vindo Cristo, vindo Deus, quando fala de Cristo aqui, é o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que é Espírito. Ele veio, de que maneira? Como sumo sacerdote. Ele usou um corpo chamado Jesus de Nazaré e veio na função de sumo sacerdote. Porque lá, no primeiro sacerdócio, lá no primeiro tabernáculo, no falso, naquele que estava com defeito, havia o sumo sacerdote, aquele que entrava no lugar santo dos santos para levar os sacrifícios das pessoas, dos homens lá, que estavam em dependência lá com a lei de Moisés. Mas aqui o apóstolo Paulo diz que, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens já realizados. Olha, quando ele foi na cruz e morreu, ele não veio com nenhuma expectativa futura. Não, na cruz, Cristo já veio com tudo estabelecido. A cruz foi a consumação de tudo que Deus tinha preparado, pensado antes da fundação do mundo. Ali na cruz, o final dos séculos foi na cruz. Foi ali que Ele tirou o seu pecado, Ele perdoou todas as nossas dívidas, porque Ele já havia pensado isso lá antes da fundação do mundo. Na cruz, como o sumo sacerdote dos bens futuros, Ele realizou, Ele pagou a dívida. E diz mais, por um maior e mais perfeito tabernáculo. Perfeito tabernáculo, não é isso? Não feito por mãos. Não houve participação de homem na cruz do Calvário, isto é, não desta criação, nenhuma participação. A cruz foi um ato exclusivo de Deus.
pensado por Deus antes da fundação do mundo, e quando chegou ali no Calvário, Ele consumou todas as coisas. Ele mesmo disse: está consumado. O versículo 12: nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou uma vez, olha só, uma vez, lá no tabernáculo onde tinha defeito, era todo ano. No perfeito tabernáculo, uma vez no santuário, havendo efetuado o quê? Uma eterna redenção. Não foi salvação. Na cruz, Cristo não te salvou. Ele te salvou antes da fundação do mundo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 9, o qual nos salvou, nos chamou antes da fundação do mundo. Ali na cruz, Ele pagou o preço por essa salvação. Por isso que Paulo fala, redenção. O primeiro Adão manchou, o segundo Adão, o último Adão, nos redimiu. Cristo ali na cruz. E o versículo 13, por quê? Veja bem o versículo 13. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos, o sangue o santifica contra a purificação da carne, quanto mais, o versículo 13, o versículo 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará, olha a pergunta do apóstolo Paulo, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir a Deus vivo? Uma pergunta do apóstolo Paulo: será que o sacrifício de Cristo ali na cruz vai purificar as nossas mentes para que nós possamos deixar as obras mortas e servir quem? Ao Deus vivo? Olha, mesmo depois da morte de Cristo, a religião ela continua com as obras mortas e cultuando ao Deus vivo como ele se tivesse morto. Mesmo depois que ele morreu, mesmo depois que ele ressuscitou, as obras mortas continuam no lugares chamados igrejas evangélicas. Você quer saber o que é uma obra morta? Hebreus capítulo 6, vamos lá, Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Fica bem aí, ó. Pelo que, leia aí, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até onde? Até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do que? Das obras mortas. Não é para lançar de novo o fundamento das obras mortas e da fé em Deus. Aqui ele traz uma relação, doutrina de batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno, mas aqui cabe 613 mandamentos. Agora a pergunta é, por que são obras mortas? Romanos capítulo 10, versículo 4, nós sempre falamos aqui, porque o fim da lei, o fim das obras mortas é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Quando Cristo morreu naquela cruz, abençoados, quando ele se ofereceu como sumo sacerdote, as obras dele que ele fez antes da cruz, lá no tempo de Jesus de Nazaré, todas morreram com ele ali. Ele cumpriu toda a lei para que você não precisasse mais fazer nada de obras mortas. Olha, a obra morta não te mostra perfeito. Ele diz, olha, é para deixar, para você seguir a perfeição, porque se você ficar naqueles rudimentos da doutrina de Cristo, você nunca vai se ver perfeito, e mais, não te leva a cultuar o Deus vivo. Por quê? Porque as obras são mortas. Como é que você vai cultuar o Deus vivo com obras mortas? E ainda te leva a uma má consciência. Olha, quantos abençoados dizem pobre, nu, miserável? Isso é uma má consciência. Cristo já tirou o teu pecado, Cristo já te perdoou ali na cruz. Você não pode ter essa consciência. Agora, se você se mete nas obras mortas, batismo nas águas, Santa Ceia, jejum, monte, vigílias, óleos, obras mortas, você não vai se ver perfeito. Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz que com uma só oferta, foi a dele, ele nos fez perfeito para sempre. Agora, para você se ver perfeito, é necessário que você
saia das obras mortas. Olha, nas reuniões chamadas evangélicas, onde nós participamos aí por muito tempo, só acontecem obras mortas e recordações de pecado. Deixa eu perguntar uma coisa: você já participou de uma Santa Ceia? Já participou? 1 Coríntios capítulo 5, vamos ler. 1 Coríntios capítulo 5, veja o que diz aí. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Espera aí, diz assim, ó. Diz assim, versículo 7, melhor: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais de uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, o que aconteceu? Ainda vai ser sacrificada? Ainda vai acontecer? Foi sacrificado por nós. O Cordeiro já foi imolado, já aconteceu. Ele já ressuscitou, abençoado. Ele já ressuscitou. Não vai ressuscitar. Ele já ressuscitou. Ele disse assim, ó: fazer isso em memória de mim. Falou lá para os discípulos naquela última ceia: fazer isso em memória de mim. Mas ele já morreu e já ressuscitou. Como é que você vai fazer uma ordenança, uma cerimônia em memória de alguém que está vivo? Ele está vivo, ele não está morto, ele mora dentro de nós. E tem mais, nessas cerimônias diz assim, ó: examinai, pois, o homem a si mesmo. Examinar o quê? Pecado? Consciência de pecado? Se Cristo na cruz, ele tirou o pecado, recordação de um pecado que Deus não considera. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, ele diz que Deus estava em Cristo, não considerando os nossos pecados, nos reconciliou e não considerou os nossos pecados. Abençoados, você não pode ter consciência de pecado, porque o pecado já foi tirado, já foi aniquilado. Veja aqui, ó, Hebreus capítulo 10, versículo 1. Ainda falando aqui do perfeito tabernáculo, diz assim, ó: porque tendo a lei, veja, a lei de Moisés, estamos falando da lei de Moisés, tendo a lei de Moisés a sombra dos bens futuros, a lei era uma sombra dos bens futuros que Deus realizou ali na cruz, nos salvou, nos reconciliou, nos abençoou. A lei era a sombra e nunca a imagem exata das coisas. Como é que tu vai servir ao Deus vivo com uma coisa que não tem exatidão, não tem precisão e já acabou? As coisas não exatas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente oferecido a cada ano, pode aperfeiçoar os que se achegaram a Ele. Nunca as obras da lei, as obras mortas, nunca aperfeiçoaram a ninguém. Ninguém nunca se viu perfeito. De outra maneira, diz o versículo 2, de outra maneira teriam deixado de se oferecer. Por quê? Porque purificado uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Imagina, uma vez que você tomou a Santa Ceia e ficou purificado no primeiro domingo do mês, se realmente te reconciliasse com Deus, se realmente te desse comunhão com Deus, mês que vem não precisava você tomar de novo. Verdade. Não é isso? Mas como não acontece, como está uma consciência de pecado, então todo mês tem Santa Ceia, todo mês tem culto da comunhão. Por quê? A consciência, o velho pacto está na mente e te traz essa consciência de pecado. Mas alguns diriam assim: não, mas é que a Santa Ceia é uma ordenança do Senhor, Deus ordenou. Vamos a Colossenses capítulo 2, você diz que é uma ordenança do Senhor? Vamos ver aqui, Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz assim, ó: havendo riscado a cédula que era contra nós, ali na cruz, falando do sacrifício de Cristo, nas suas ordenanças. A Santa Ceia era uma ordenança? Tá bom. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, fazendo o quê? Cravando-a na cruz,
se a Santa Ceia era uma ordenança, ficou cravado na cruz. A Santa Ceia, o pecado, o batismo, todas as obras mortas, o jejum, o que mais? As vigílias, os olhos, tudo ficou cravado na cruz. O copo d'água depois da oração, tudo ficaram cravado na cruz. Está bem escrito aqui, versículo 14: atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O problema, abençoados, o problema é que a religião parece que está tirando tudo de volta. Cristo cravou a ceia lá na cruz, cravou os rudimentos na cruz. Parece que a religião, os pastores, os apóstolos, os bispos estão dando vida às obras que Cristo diz que é morta, que morreram lá na cruz. Estão trazendo de volta. Aí, o Deus vivo de nada lhe aproveita. Se você está dando vida a uma coisa que o próprio Deus tirou, não está mais vivo? Então, o Deus vivo para você nada lhe aproveita. Gálatas capítulo 5, versículo 2, olha o que diz: eis que eu, apóstolo Paulo, e nós aqui do Parque Paulista falamos o mesmo, eis que eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, se voltar lá para as obras velhas, lá para as obras mortas, o que ele diz? Cristo de nada vos aproveitará. Se você voltar lá para a Santa Ceia, voltar para o batismo nas águas, voltar para o jejum, voltar lá para os copos d'água depois da oração, voltar para a vassoura ungida e todo esse rudimento, o Evangelho diz que o Deus vivo, que é Cristo ressuscitado, os benefícios dele lá na cruz, para você nada aproveita. Nada aproveita, de maneira nenhuma. Abençoados, olha, de fato, Cristo morreu. Nós não temos aí nenhuma dúvida disso. Cristo morreu e ressuscitou. O perfeito tabernáculo foi estabelecido por Cristo lá na cruz. Agora, o pecado, ele ficou somente na consciência dos religiosos. Somente. Você quer saber se uma pessoa é religiosa ou não? Diga para ele: você não tem pecado. Se ele for religioso, não, como é que não tem pecado? Se eu vi lá o irmão lá com 2 mulheres, eu vi lá o irmão lá bebendo todas, abençoados. Gálatas capítulo 5, versículo 19, as obras da carne, tudo que você plantar, você vai colher. Tudo que você plantar, mas pecado não é, porque Cristo tirou o teu pecado lá na cruz, ele perdoou todo o teu pecado. Você não pode se ver em pecado. Cristo perdoou. Agora, na consciência da religião, quer ver por quê? Tito capítulo 1, versículo 15. Vamos ler. Abra sua Bíblia, por favor. Diz assim: todas as coisas. Todas as coisas. Fica alguma coisa de fora? Não, todas as coisas são puras. Para quem? Para os puros. Para aquele que entende que lá na cruz o pecado ficou cravado, que você não tem pecado, que você não precisa tomar um copinho de vinho, tomar um pedacinho de pão para ter comunhão com Deus. Para os puros, todas as coisas são puras, mas nada é puro para quem? Para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Sabe por que o reverendo lá aponta pecado em você? Porque a mente dele está cheia de pecado, está contaminada. É como diz aquela abençoada lá da televisão, né? Só pensa naquilo, só pensa em pecado. Aonde ele olha, ele vê pecado. O que você faz de diferente da doutrina dele é pecado, porque a mente dele está assim, como diz o apóstolo Paulo aqui, está contaminada. Antes do seu entendimento e consciência estão contaminados com o pecado que Cristo tirou lá na cruz. Não tem mais. Uma mente contaminada com as obras mortas, lá com a lei de Moisés, vê diabo em tudo. Tudo. Olha na parede, se tiver manchado, é pecado. Como disse um pastor amigo meu, até num prato de sopa, uma mente contaminada, ele vê o diabo está ali. Produtos que Deus criou
para o homem? Não pode, porque é o pecado, é o diabo. Hebreus capítulo 2, versículo 14, o que diz? Vamos ler aqui, nós lemos sempre esse versículo aqui, 2,14. E visto, diz assim, ó, e visto como os filhos participaram de carne e sangue, Ele, Cristo, Ele, Deus, lá no perfeito tabernáculo, lá na cruz do Calvário, participou das mesmas coisas, para quê? Pela morte, destruísse, aniquilasse, desse fim, o que tinha o império da morte. A saber, para não deixar dúvida, quem? O diabo. O diabo foi destruído, acabou. Não tem, mas na mente daquele que é impuro, naquele que vê pecado em tudo, o diabo está presente, porque a mente dele está contaminada com as obras mortas. Ele ainda está lá atrás, lá no velho pacto, onde tudo era pecado, onde o diabo estava. Olha, o diabo na mente de um contaminado é responsável por tudo de errado e por todas as tentações. O abençoado está andando aí na rua, aí passa aquela mulher linda, não é isso? Aquela tipo exportação, o abençoado não resiste, ele fala, o diabo me tentou a olhar, a ver. Olha, o que diz aqui, ó, 1 Coríntios 10, 13, ainda diz assim, ó, o inimigo é sujo, não é isso? 1 Coríntios, capítulo 10, para você que bota a culpa dos teus erros, das tuas tentações no diabo. Olha o que diz, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim, ó, 10, 13, não vem sobre vós, olha só o que diz o apóstolo Paulo, não vem sobre vós tentação, senão o quê? Diabólica, do diabo? Não, humana. Essa vontade que você sente aí, abençoado, de fazer aquelas coisas, não é o diabo não, é a tua carne. É a tua carne, abençoado, que não tem uma educação do Evangelho e fica fazendo essas coisas. Nós já falamos aqui várias vezes, você não precisa de 3, 4 mulheres, você não precisa de 3, 4 homens, você não precisa beber uma caixa inteira. O que você precisa? Uma educação nessa carne, porque não é o diabo, é a tua carne que está sem educação. E diz mais fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Você nunca vai poder falar, não, eu caí porque eu não suportei, ó. Você pode suportar sim, porque o Evangelho diz que Deus vai te dar o escape. Você precisa de uma educação que só o Evangelho tem. Olha, o diabo é uma obra morta, destruída na cruz por Cristo. Ele foi destruído. Qualquer definição que você tenha para o diabo, ele foi destruído. Não importa o que você pensa que seja o diabo, ele foi destruído. Ele deixou apenas as mazelas aqui na nossa carne, aqui, essas tentações, esses desejos, que o Evangelho chama de desejos enganosos, estão todos aqui. Mas com a educação do Evangelho, com certeza você consegue se comportar, porque Deus não dá uma tentação além daquela que você possa suportar. Com certeza, não é isso? O diabo já foi destruído. Romanos capítulo 12, tem aqui alguma coisa aqui bem interessante. Romanos capítulo 12, gostaria de ler com os abençoados, no versículo 1 e no versículo 2, diz assim, ó, rogo, pois, irmãos, olha, um rogo, é um pedido assim com bastante vontade, não é isso? Pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, meu irmão, olha o que ele vai falar, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Como é que você vai apresentar seu corpo em sacrifício vivo se você se meter lá com as obras mortas? Jejum, vigília, monte, batismo. Nós não cansamos de falar essas coisas porque são 613, mas a religião ela não aplica os 613. Por exemplo, eu não conheço ninguém que tenha sido circuncidado, por exemplo. Eu não conheço ninguém, por exemplo, que naqueles dias, por exemplo, que a esposa está naquela situação de todo mês, ele não tira a esposa de casa, mas lá os 613 manda tirar. Como é que você vai apresentar um sacrifício vivo se você ainda está lá preso lá atrás? Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê?
racional. O culto é racional, não é com as obras mortas, abençoado. Você tem que fugir disso, abençoado. E diz mais aqui, ó: e não vos conformeis com este mundo, não se conformeis com aquilo que você vê, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Para quê? Para que experimentais quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com a mente nas obras mortas, não tem sacrifício vivo. O apóstolo Paulo diz que você tem que apresentar o seu corpo como sacrifício vivo. Com obras mortas, você nunca vai conseguir prestar um sacrifício a Deus, um sacrifício vivo. Não se conforme com o que você vê. Não se conforme com o que você vê, porque não é pelo ver, é pelo crer. No tabernáculo perfeito, nós andamos por fé. 2 Coríntios 5, 7, temos que ler. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. O apóstolo Paulo, ele não tinha escrito, não é isso? Mas nós aqui temos 5, 7, que diz assim, ó, 5, 7. Por quê? Andamos de que maneira? Por fé e não por vista. Nós, depois que Cristo morreu, estabeleceu o perfeito tabernáculo, nós somos chamados, abençoados, a andar por vista, por fé e não por vista. Não se pressione com aquilo que você vê, porque o que você vê vai passar. Nós andamos por fé, andamos e falamos de acordo com o perfeito tabernáculo. Andamos, agimos, nos comportamos de acordo com o perfeito tabernáculo. 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 13, diz assim, ó: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, não é o espírito do que se vê, espírito de fé, como está escrito. Isso aqui não cabe opinião, né? Porque agora a doutrina da igreja é essa. O pastor agora ele quer que... Não, o caso aqui não é esse não. É como está escrito. Cri, por isso falei. Você está chamado a falar o que está escrito. Aonde? Aonde que tem que estar chamado escrito? No novo tabernáculo, no verdadeiro, não é no velho. O que está escrito no velho você esquece, porque você não vai prestar um culto de sacrifício vivo. Era a sombra do que estava por vir, não é isso? Nós cremos, também por isso falamos. Nós falamos, andamos e falamos de acordo com o perfeito tabernáculo, que é o evangelho da graça. Cremos e falamos no que está escrito, abençoados, no evangelho. Por que nós falamos assim, ó? Abençoados com todas as bênçãos. Porque você pensa, não, vocês criaram uma nova forma de saudação? Não, vocês não gostaram lá do Deus te abençoe? Vocês não gostaram da paz do Senhor? Vocês não gostaram do El Shaddai, do El Shalom e outros tipos de saudações que tem por aí? Não é isso, abençoados. Nós falamos porque está escrito. Efésios capítulo 1, versículo 3, vamos ler. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim, ó: por que nós cremos, por que nós falamos? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou ou vai abençoar? Abençoou, já aconteceu. Ele já te abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha, se você vai no lugar chamado igreja buscar uma bênção, pessoal, você perdeu seu tempo, não precisa ir, porque o evangelho diz, nós cremos, que ele, Deus, já te abençoou com todas as bênçãos. Todas, não é com uma parte, com uma, não é aquela que você merecer. Todas as bênçãos já estão imputadas no nosso espírito. Nós falamos, nós cremos, somos perfeitos. Nós não vemos isso às vezes, mas por que nós falamos? Hebreus capítulo 10, versículo 14. Abra sua Bíblia e confira. Por que nós falamos isso? Hebreus capítulo 10, versículo 14. Ele diz assim, ó, está escrito. Por quê? Por que nós cremos? Com uma só oferta, e foi a oferta de Cristo ali na cruz. O que aconteceu? Nos aperfeiçoou. Já aconteceu a perfeição? Já, porque ele já morreu, ele já ressuscitou. Então qual é a nossa posição? Nós somos perfeitos para sempre.
não é até o mês que vem que você vai participar da Santa Ceia de novo para procurar uma perfeição, não a hóstia sagrada, o óleo, não a reunião de consagração, né, que acontece muito. Não, abençoados. A perfeição que Deus imputou no nosso espírito está escrito aqui, ó, que é para sempre. Para sempre, abençoados. Você nunca vai deixar de ser perfeito. Sempre no teu espírito, o que acontece é que você tem uma carne que não colabora, não é isso? Porque ela traz as marzelas lá de Adão, que ficaram imputadas na tua carne. Mas no espírito, aqui dentro, aqui, ó, você é perfeito com uma só oferta. Somos filhos, nós queremos nisso, que nós somos filhos de Deus. Somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, filhos amados. Gálatas capítulo 4, gostaria de ler esse texto aqui com os abençoados, que me chamou muita atenção. Gálatas capítulo 4, versículo 1, vamos ler aqui um verso, porque nós somos filhos, amém? Diz assim, ó: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro, quem é o herdeiro? Quem é o herdeiro? O filho. Todo filho é herdeiro. O apóstolo Paulo que está falando de uma herança de Deus, está falando que nós somos herdeiros de Deus, e diz que em todo tempo que o filho que é herdeiro é menino, se comporta como menino, em nada difere de quem? Do servo. Em todo tempo que o menino, que o herdeiro se comporta como menino, ele é igual ao servo. Por quê? O servo não tem direito à herança. O servo não tem direito à herança. Quem tem direito à herança, somente o filho. O filho, ele tem direito à herança. João, vamos lá em João. Palavras de Jesus de Nazaré, de Deus mesmo no tempo de carne. Capítulo 15, versículo 15. João 15:15. Diz assim, ó. 15:15. Já vos não chamarei servos. Ó, já projetando para o perfeito tabernáculo. Jesus de Nazaré, que era o próprio Deus que estava ali dentro daquele corpo, ele disse assim, ó, no versículo 15: já vos não chamarei servos. Por quê? Porque o servo, preste bem atenção no que disse Jesus de Nazaré, para você que gosta de usar esse título de servo: o servo não sabe o que faz o seu senhor. O servo não sabe aonde está o seu senhor. Então somos ovelhas. Ó, se você usa esse título de servo, você está dizendo entre as linhas, entre linhas, que você não sabe do seu senhor, você não sabe do seu pai, porque o servo, disse Jesus de Nazaré, não conhece o seu senhor. Nós conhecemos o nosso pai, nós somos filhos. Nós sabemos onde ele está. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, diz que aquele que se une ao Pai, ao Senhor, é o quê? Um só Espírito com ele. Isso aí não é para o servo, isso aí é para o filho. O servo não está unido ao Senhor. O filho sim, o filho fica todo o tempo na casa. O servo não. Servo não, nós não somos servos de Cristo, nós somos filhos. Mas o servo, abençoado, o servo, ele faz as coisas por obrigação, o filho faz por gratidão. Olha, nós damos a nossa vida, o nosso tempo, tudo que nós temos para o nosso Pai, para o nosso Deus, mas aqui não cabe obrigação. Nós damos o nosso dinheiro para o nosso Pai, para essa obra, para essa causa, mas não por obrigação, porque nós não somos servos, nós somos filhos, e como os filhos, somos gratos a Ele. Tudo que nós fazemos é por gratidão. Olha, um pai não espera de um filho servidão, nunca, ele espera gratidão. O meu filho seja grato a mim pelo que eu fiz por ele. É isso que o nosso Pai Celestial espera de nós, que nós sejamos gratos a Ele por tudo que Ele fez por nós desde antes da fundação do mundo. Agora, servo, não somos servos, abençoado. Nós somos filhos, somos herdeiros, somos filhos criados para o louvor da glória do Pai. Você não se coloque na posição de servo, porque você é um filho. Veja aí, Efésios capítulo 1. Nós vamos a João primeiro, João
João 4. Voltamos lá, João. Gostaria de ler aqui mais um texto aqui também, que diz assim, ó, 21, lá no tempo da lei, mas foi o próprio Deus que estava ali falando. Jesus causou assim um tremendo reboliço quando ele falava, porque ele era o próprio Deus que estava dentro daquele corpo, mas as pessoas vendo pensavam que era o filho, por causa da roupa que ele usava, aquela carne, mas quem estava ali dentro falando era o próprio Deus. E no versículo 21, veja o que ele diz aí, versículo 21, João, capítulo 4, versículo 21, diz assim, ó: disse-lhe Jesus de Nazaré, o próprio Deus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem mesmo no monte, nem em Jerusalém adorais o Pai. Porque eles queriam adorar o Pai. Vós adorai o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai, de que maneira? Em espírito e em verdade. E isso só no tabernáculo verdadeiro, no verdadeiro tabernáculo, não é isso? Porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Graças a Deus. Versículo 24, Deus é o que? Espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Você não é servo, você é um filho, foi criado para o louvor da glória de Deus. Você não serve a Deus por obrigação, você serve a Deus por gratidão. Não existe servidão, existe gratidão. Efésios capítulo 1, veja aí, Efésios capítulo 1, vamos voltar lá, é importante, versículo 5 e versículo 6, diz assim, ó: e nos o quê? Predestinou, lá antes da fundação do mundo, para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o querer de sua vontade. Entenda que essa predestinação foi sem a nossa participação, foi tudo segundo a vontade de Deus. Agora, para que Deus predestinou você lá antes da fundação do mundo? Versículo 6, para louvor e glória da sua graça, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Abençoados, a nossa posição em Cristo Jesus é de abençoados, perfeitos, filhos, não somos servos, criados para o louvor da glória dele. Para isso que você foi criado, Deus te escolheu para isso. Por isso que Ele te colocou da cruz para cá, para você louvar a Ele. E diz, criados para o louvor em espírito e em verdade. Espírito, ó, aqui, ó, na mente, o Deus vivo, aqui, vamos louvá-lo aqui, ó, na nossa mente, e em verdade. E onde está a verdade? Disse Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aonde está a verdade? Nas 14 cartas do apóstolo Paulo está a verdade, que está a graça. Uma certa vez ele prometeu falando, quando vier o Espírito da verdade, porque ainda não estava ainda, mas quando ele morreu na cruz, chamou o apóstolo Paulo até o terceiro céu e explicou ao apóstolo Paulo qual era a verdade. Então nós recebemos a verdade, agora nós conhecemos a verdade. Nós o adoramos em espírito e em verdade. Abençoados, eu recebo que nessa noite você entenda que você é um filho, que nós estamos no verdadeiro tabernáculo, que nós estamos aqui, ó, depois da cruz, que você esqueça as obras mortas, esqueça esse negócio de jejum, esqueça esse negócio aí de batismo nas águas, esqueça esse negócio de vigília, porque isso aí, ó, não dá futuro para ninguém, porque Cristo já fez todas as coisas. Nós já falamos aqui 1000 vezes, vamos falar de novo. Lá na cruz, Ele foi o nosso substituto. Ele não veio como exemplo para nós,
Ele veio como substituição. Eu não poderia estar naquela cruz, eu não poderia cumprir aqueles 613 mandamentos, eu não poderia jejuar, eu não poderia me batizar nas águas para me ver santo, para chegar a Deus. Não poderia, mas ele veio como perfeito sacrifício, o único que podia fazer isso, foi lá naquela cruz e morreu no teu lugar. Agora, por que você vai voltar a fazer? Você está desconsiderando a morte de Cristo. Você é um filho, honre o sacrifício do nosso Pai. Honre, não é isso? Porque se você faz o que ele já fez, você está dizendo que ele não fez bem feito, não é isso? E é impossível Deus errar, é impossível Deus falhar. O que ele fez foi uma vez para sempre, não vai voltar a fazer. O Evangelho fala em Hebreus capítulo 9, versículo 26, que uma só oferta, antes, lá no tempos eternos, lá na cruz, ele tirou o pecado, acabou, aniquilou, destruiu o diabo, tirou o pecado, nos salvou lá para sempre, nos santificou para sempre, pagou o preço lá pela nossa salvação. Viva essa vida feliz, essa vida tranquila, viva por fé. Não precisa você estar se metendo a tua cabeça debaixo da mão desses homens maus e corruptos que só querem te roubar. Essa semana eu tive a oportunidade de ver assim, uma coisa extraordinária, não é isso? Um abençoado pedindo foto da orelha dos abençoados para abençoar. Escorra disso, abençoado. Isso é uma mentira assim, deslavada, né? Tremenda. O nosso Pai, o nosso Deus já fez todas as coisas. Eu recebo que você entenda, que você viva bem e que tudo está bem nas nossas vidas, que hoje é a melhor semana da nossa vida e que tudo está bem. Abençoados, eu recebo aí Deus mesmo te explicando, te fazendo entender o que a minha voz não alcançou. Abençoados, a melhor semana e tudo está bem.